Muito boa noite a todos os nossos irmãos, animais, humanos e não humanos. Estamos mais uma vez numa Move Live aqui, num dia atípico, uma quarta-feira. Costumamos sempre fazer live segundas e sábados, mas dessa vez temos um convidado muito especial. Oi, boa noite, Rafa, Murilo, já estão todos aqui. Até o Ricardo chegou. Então, hoje nós vamos receber esse querido irmão da Sociedade Vegetariana Brasileira, Ricardo Laurino. Tem um alto astral maravilhoso, vocês vão adorar. Ele é incrível. Está chegando. Olá! Olá, Nath, tudo bem? Tudo bem? Que prazer te receber aqui. Eu sou muito sua fã. Que bom, eu que agradeço o carinho e o convite, Nath. Muito obrigada. Sempre foi tão carinhoso desde que a gente conversou, né, para marcar essa live. Eu, assim, em nome do MOV, a gente está muito feliz de poder te receber aqui com todo carinho, que você se sinta acolhido com a gente e que a gente admira muito o seu trabalho também, que a gente vai conversar hoje aqui. Então, gratidão por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Obrigado, Nath. Obrigado pelas palavras e eu sinto a mesma coisa, assim, vocês sempre foram bem atenciosos, carinhosos e vamos fazer um bate-papo bem legal. Vou gostar bastante. Que maravilha, obrigada. Então, boa noite a todo mundo que está chegando. Só curitibano, gente boa. Que maravilha. Você é de Curitiba, Ricardo? Ou não? Acho que ela brincou. Eu sou de São Paulo, mas aí eu vim em 93 para Curitiba e desde 95 eu moro em São José dos Pinhais, que é do lado, né? Tipo São Bernardo de São São José dos Paulo. Pinhais? Aham. Meu Deus, gente, é tipo vizinho. Eu moro em Curitiba. Então, eu tô desde 93 aqui pela região. Nossa, mais velho do que eu nasci em 98, você tá aqui antes. Gente, eu tô Tá muito vendo? Eu sou mais velho que você na cidade. Ai, meu Deus, tô muito feliz. Então, começamos a live bem. Obrigada a todo mundo que tá chegando, Fátima, todo mundo do MOB que tá aqui. Então, eu queria começar, a gente até conversou um pouquinho sobre o que a gente ia falar, mas vai ser uma coisa bem leve, né? Bem bate-papo mesmo. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, porque tem muita gente aqui que segue a gente no MOV que está em processo de transição, né? Que tem já consciência dos animais, mas ainda, né, tem aquelas dificuldades. Então, é muito interessante quando a gente consegue dividir para as pessoas como é que foi o nosso processo até nos tornar vegano, vegetariano, onde nós estamos agora. Então, se puder compartilhar com a gente, vai ser um prazer. Claro, vou contar sim, Nath. Aliás, eu acho bem legal isso, porque uma coisa é a gente ficar falando dos motivos gerais, e outra coisa é a gente contar a nossa história, né? Quando a gente conta a nossa história, é a nossa própria história, então não é um debate em relação a isso, né? Mas simplesmente o que nos motivou e o que foi o nosso processo nesse sentido. Mas foi bem interessante, eu morava em São Paulo ainda, e era o ano de 1990, foi quando começou assim o primeiro grande momento. Eu acho que não existe um momento específico, né? A gente vai construindo isso, né? E aí, de repente, tem um momento que você dá um clique. Mas aí, em 1990, eu estava almoçando, eu tinha o costume de almoçar na sala, assistindo TV, e estavam meus irmãos do lado, e aí passou uma reportagem no horário do almoço sobre a produção de gado no interior de São Paulo. E só mostrou o gado, assim, pastando, né? Era isso, não tinha nada demais, nenhuma imagem, nada disso. E aquela época, vamos lembrar, né? Não tinha internet, eu acho que não tinha computador em casa, era muito difícil quem tinha, era completamente outra época. E aí eu estava cortando o bife naquele momento. E eu não consegui terminar de cortar, assim, foi um negócio muito... Eu fiz uma relação muito grande com o que eu estava cortando, né, no prato, e o animal que eu estava vendo e que eu estava, né, tipo, achando lindo, assim, né, ele no pasto, forte, um animal forte, né, com uma relação entre eles, que não era um animal só, né, e eu não consegui terminar de cortar, e ali eu parei de comer todas as carnes, eu simplesmente falei, e ninguém acreditou, né,
naquela época, então, imagina, tal, vinha aquela dúvida que ainda se tem, mas naquela época mais ainda, né? Para se ter uma ideia, Nath, naquela época eu não conhecia um restaurante vegetariano em São Paulo. Eu sei que tinha, mas eu não sei aonde que tinha. Tipo, eu não conhecia, era algo que realmente não existia. Nesse aspecto, assim, a minha família, apesar de todo mundo estranhar, terem alguns questionamentos, eu acho que não foi algo tão, assim, tenso, digamos assim, né? Tive alguns momentos, tal, mas eu sempre levei na boa, sempre mostrei muito, muito claramente o que eu achava daquilo e respeitava o fato deles não entenderem. Você tinha Diga, quantos você quer perguntar anos? alguma coisa? É, que a gente sempre fala. Eu tinha 17 anos. Eu tinha Caramba, 17 anos, né? igual eu, quando eu É. virei. Nossa, mesma idade. Você virou aos 17? Aos 17, por causa de um Então, animal também, eu já conto. Pode falar. é? Então, e aí esse período passou, eu sempre ouvi, né, eu fui criado naquela família que se eu não for, não tô com fome hoje, mãe, come só a carninha, sabe, aquela ideia que a gente não percebe, mas isso cria esses vínculos muito fortes que a gente tem, não só vínculos afetivos, mas vínculos de medo, né, esses vínculos de tensão, de se eu ficar sem, porque fica muito na nossa cabeça quando você ouve isso, né, toma o leite de manhã, tem que tomar o leite, tem que comer a carne e tal. Então isso cria, de forma que a gente não percebe lá no inconsciente, essa sensação de dependência que a gente tem. E aí eu tinha isso, né? Eu parei com todas as carnes. Eu já não gostava muito da ideia de usar couro, já não gostava muito da ideia de animal preso em gaiola, aquário, comércio de animais, zoológico, animal em circo. Isso já não me fazia, eu já não achava isso interessante, né? Já não me atraía. Mas eu achava que ovos e leite eu nem questionava, né? Até que em 2003, aí eu já morava aqui em Curitiba, eu comecei a ler aqui nessa sala mesmo o livro Libertação Animal. Sim, Não sei Peter se você Singer. já leu. Peter Singer. Já leu, Nath? Não tive a Não? oportunidade. Leia, é Mas bem conheço. bacana, é bem bacana. E aí, assim, eu comecei a ler, e todo aquele sentimento que eu sempre tive, e que em alguns aspectos eu conseguia transformar em palavras, em explicações, ali no livro foi uma avalanche, sabe? Parecia que eu estava conseguindo ler as minhas visões, né? Tipo, poxa, é isso que eu penso, é isso que eu... Mas não conseguia transformar em algo palpável para muitas vezes você conversar, explicar. E ali, né, ele explica muito dessa nossa relação, a nossa relação arbitrária, de a gente achar que por sermos uma espécie que tem um tipo de capacidade específica, a gente pode ter uma ação de exploração e tudo mais em relação aos animais, e mostra que essa mesma capacidade é a capacidade que nos faz questionar isso, e que deveria ser levada em conta e tudo mais. A questão do especismo, né, que eu não vou entrar aqui nesse aspecto tal, mas se quiser a gente entra também, mas ele explica, foi a primeira vez que eu ouvi. E aí eu fechei o livro, Nath, eu falei, poxa, ou eu viro a cara para tudo isso que acontece, volto a comer carne e não ligo para outras questões, ou então eu preciso dar um passo adiante. E aí eu já sabia qual era a minha resposta, né? Então aí eu fechei o livro e falei, não vou mais comer laticínios, não vou comer ovos, né? E vou tentar o máximo possível fazer com que a minha vida, e eu reforço isso, o máximo possível. Isso é bem importante, porque a gente tem que levar em consideração o contexto que a gente está, então nem tudo a gente consegue. E se conseguisse, já nem existiria o movimento vegano, né? Se a gente não precisasse mais de exploração nenhuma animal, ninguém ia fazer e pronto, né? Então, acho que exatamente no momento certo que o movimento aparece, é porque a gente está num contexto que realmente se explora animal. E aí eu parei, né? Tirei tudo isso e comecei a me envolver aos poucos com o movimento, né? Aí escrevi 2 livros de ficção ligada à questão animal. Aí fui um dos coordenadores da Mostra Internacional de Cinema pelos Animais, que está meio parada, mas a gente pretende voltar. Já foram 7 edições.
me envolvi com a Sociedade Vegetariana Brasileira, que hoje eu sou presidente. Aí tem os canais no YouTube, aí estou apresentando o quadro Zona V na Rádio 89 em São Paulo. Então as coisas foram acontecendo, né? Tipo, não sei como, mas eu fui me envolvendo de uma forma que naturalmente as coisas foram acontecendo. Fazendo sentido, né? Tá feito? Contada a história? Oi? Contada a história? Tá ótimo. Eu acho que vai motivar muitas pessoas, né? Poxa, pensar que hoje quem é o presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira um dia consumiu carne, todos esses derivados, fazia parte dessa matrix e botou a cabeça para pensar, para, né, fazer essa conexão que você fez e hoje tá onde chegou, sabe? E cada um tem o seu processo, o seu tempo. E eu fui muito parecida com você, sabe? Eu acho que as histórias elas combinam muito, porque para mim, quando eu tinha consciência do que acontecia, para mim não tinha mais volta. Ou eu, igual você falou, fechava os olhos e seguia a minha vida na ignorância, desculpa, nem na ignorância, né? Tipo, por pura maldade, porque você tá fazendo aquilo para satisfazer o que você sente de paladar, né? E não em respeito aos animais que você já conhece. Mas comigo foi assim, foi aquela mola propulsora que me fez não voltar mais, sabe? Então eu parei tudo, assim, desde a carne, quando eu parei a carne, 3 anos depois, sendo ovo-lacto vegetariana, parei os derivados, me tornei vegana. Então meu processo foi muito parecido no sentido do seu, em relação aos animais, a conexão. Você falou que você viu, né, o gado no pasto e estava cortando bife e tal, e fez aquela conexão bem literal. Comigo, eu participava, né, fazia parte de um colégio militar, me formei no colégio militar, e no último ano tinha um acampamento que era tradicional, fazia parte da formatura. A gente ia para um acampamento real, assim, militar mesmo, não era fofinho. E lá a gente tinha uma missão, a gente era só acampamento feminino, e a gente foi dividido em 2 grupos, né? E cada grupo recebeu uma galinha. E a gente tinha que 3 dias cuidar dessa galinha e, você sabe, né? Cuidar dessa galinha, dormir com ela, lá, lá. Aí, beleza. O outro grupo pegou uma galinha muito fofa, muito querida e tal. O meu grupo pegou uma galinha preta que era, olha, ela era um demôniozinho. Queria bicar todo mundo e tal. Terror. Um terror. Mas comigo, ela ficou quietinha. Ela gostava, ela deixava eu fazer carinho. Então, eu me peguei a bichinha e fiquei 3 dias grudada nela. Quando foi no último dia, eles recolheram as galinhas, falaram assim, ó, já acabou a missão, não sei o que, acabou. E aí, calma que é menos previsível. No final do acampamento, a gente estava 3 dias sem comer direito, eles estavam dando só fruta pra gente, fruta e pouca fruta. E no final, estava muito frio, eles fizeram uma canja pra gente comer. E todo mundo apavorado de fome comeu a canja. Eu nem pensei na galinha e tal, só comi. Só que daí, olha a sacanagem, eles chegaram pra gente, ligaram o microfone que tinha lá e falaram, ó, gente, você sabe aquelas galinhas que vocês estavam cuidando? Então, a gente usou pra fazer a canja. Eu levei um susto na hora, vomitei tudo que eu tinha comido, passei muito mal, fui brigar com essa gente, fiquei indignada, era um momento de revolta, assim. E aí ela, tipo, veio falar comigo, assim, escondida, falou assim, não, é brincadeira do Major, não é? Não, elas não foram mortas, não. Aí eu falei, eu quero provas, eu não aceito, porque como é que eu vou saber que você não tá mentindo? Foi bem assim. Aí ela falou, não, não, não. Aí ela me levou até a propriedade que tinha do lado do acampamento, com um cara que ele cuidava das galinhas igual pet, assim. E aí eu vi as duas, tirei foto, tenho foto até hoje, o nome dela é Chiquinha. E só que Legal. a conexão já tinha sido feita. Então eu voltei pra casa, falei, mãe, eu não vou comer mais frango. Pra mim eu ia tirar só o frango da minha dieta. Só que daí fiquei 1, 2 dias ali, minha mãe fez carne pra mim, eu não conseguia comer, fiquei naquela. Não deu 3 dias, eu tinha parado tudo, assim. Aí eu fui estudar, fui entender como é que funcionar os animais. E desde então eu segui nesse caminho. E realmente, a mesma coisa pra mim. Eu não tinha ninguém, nenhuma referência, não conhecia nenhum restaurante. Todo mundo me achava um ET. Na escola só tinha eu vegetariana, ovo-lacto vegetariana. E achava que eu tava fazendo muita coisa, parando só a carne. Não fazia ideia do leite dos ovos, né? Aí, 3 anos depois, e ó, que interessante, nesse meio do caminho eu acabei passando em medicina veterinária, hoje eu sou estudante na USP, faço medicina veterinária, então atualmente eu moro em São Paulo, eu fiz o contrário de você. Uhum. E quando eu tava calor, eu tava 2 meses que eu entrei na USP, eu comecei a ver as práticas que envolvia, né, esses derivados, e vendo, assim, o animal na minha frente, sabe? Ali também foi outra coisa. Voltei para casa e joguei tudo, doei, joguei fora o que tinha aberto.
e nunca mais consumi. E pra mim foi muito fácil no sentido de já estar morando sozinha, então eu administrava tudo que entrava dentro da minha casa. Foi muito mais tranquilo. Então eu comecei com 17, aí fiquei até os 20 como ovo lacto e até agora com 22 tô como vegana. E as coisas foram indo também, fui conhecendo o MOV, já era espírita, né, desde criança, e as coisas foram fazendo sentido, juntando com a minha religião, e as coisas foram exatamente isso que você falou. Você vai tendo a noção na sua cabeça e você não sabe expressar o que você sente, mas quando você lê, quando você olha um exemplo de uma pessoa, quando você vai no restaurante, quando você vê um youtuber, que hoje a gente tem, nossa, parece que aquilo fala pra você e te fortalece. E aí você Sim. mais vontade de continuar e fazer com que, carinhosamente, amorosamente, mostrar para as outras pessoas qual é a realidade dos animais e falar por eles. Então, hoje é mais ou menos isso que eu me encontro, né? Então, eu tô muito feliz. Legal, Nath. Bacana a história. Bacana. E tensa essa da galinha, né? Mesmo porque eu acho que eles não mataram. Bom, não vou dizer isso, né? Mas no teu caso, seria até uma prática não legal, né? Porque tem regras de abate e tudo mais, eles não poderiam abater nessa forma. Não que isso mudaria, né? Aonde matar, como matar, mas Legal. já seria algo questionável também se eles fizessem aquilo com essas galinhas que vocês comentaram. Mas que história, hein, Nath? Bem forte mesmo isso Pois é. da galinha. Imagino a tensão que gerou ali em todos vocês. É isso que Com certeza. E só você? Agora eu que vou te perguntar, né? Só você que teve essa reação? Ou outros também? Que eu me lembre, só eu. Não, de questionar e de... Só você? Entendi. Enquanto a gente estava comendo, tava todo mundo esfomeado, nem eu parei pra pensar. Só que daí quando eles falaram, todo mundo ficou meio em choque, assim. Só que eu que tive uma reação mais forte, assim, não sei. Mais forte. Tá. Só que até uma dessas, a sargento que eu fui comentar, né, depois, ela até brincava assim, poxa, Nath, até hoje ela fala, você tá 5 anos sem comer animal por causa da Chiquinha. Eu admiro muito isso. Eu vejo que ela falou até que tentou por alguns meses depois do acampamento, porque ela viu como é que eu fiquei, né? Ela achou aquilo horrível e ia parar só o frango também. Aí ficou alguns meses sem, depois voltou. Quando ela engravidou, o médico falou para ela voltar. Mas, assim, que eu saiba, eu virei um alienígena na minha turma, assim. Aliás, a escola toda, até a pessoa que cuidava da cantina da escola, ela separava o salgado de 4 queijos para mim, porque era o único salgado que não tinha carne, que eu podia comer. Então, ela separava e falava, é a menina que não come bicho. Então, de uma certa forma... As pessoas já conectam, né? Já sabem quem é, né? Exatamente. Deixa eu só comentar. É o Rafa ou a Rafa? Eu não sei. Tá colocando algumas frases minhas aqui. Eu tô achando bonitas essas frases. Eu tô falando, nossa, que legal essa. Nossa, essa frase eu que escrevi, que legal. Tô achando bacana. Obrigado, Rafa. Tô achando super legal. Não, foi só. Eu achei engraçado porque eu li, a primeira eu li, eu falei, nossa, parece que eu já li essa frase, porque eu li rápido e ouvindo você, né? Sim. Depois que eu vi ali, que é a frase do Ricardo, nossa, são frases que eu coloquei lá, legal, bacana. O Rafa é um dos fundadores do MOV, ela é lá de Niterói. Ele é a esposa. Legal. Mais algumas pessoas, então ele é super seu fã também, adora o seu trabalho. Só que eu não esperava também que ele fosse pegar suas frases para colocar. Não, muito legal. Eu falei, vou copiar essas frases, vou postar. Aí eu falei, nossa, até que eu achei legal. Se você quer interagir um pouquinho com as pessoas, não sei se alguém está fazendo dúvida, não fique olhando nos comentários. Não vi também, eu só vi essas daí, essa frase, aí eu vi que... Vamos ver. Acho que não, acho que o pessoal está mais acompanhando, Nath. Fica à vontade, né? Eu não sei se o nome é Éder, acho que é Éder. Muitas vezes, lá no começo, eu perdia muito as forças, ficava triste por causa da reação das pessoas, o preconceito e o bullying. Mas você, Ricardo, me ajudou muito e me fortaleceu. Olha que bacana, né? Saber que a gente... fico feliz. Quem que falou isso? Éder, acho que é Éder o nome dele. Perdão, se não foi isso, é porque ficou o nome tudo junto, né? Éder de Lima e Silva, acho que é isso. Tô lendo aqui. Éder, poxa, legal. Sabe que tem uma coisa que eu sempre comento, Nath, e esse comentário dele leva a gente a poder pensar sobre isso. Eu percebo que as pessoas sentem mesmo, e é natural a gente sentir, né? Quando a gente
você vai falar para a tua família algo que faz tão sentido para você, né? Tipo, você decide parar de comer algo que pô, você sempre comeu, que você compartilhava, tal. Então é algo muito forte quando a gente decide isso. E aí a gente pega pessoas, né, que são pessoas que a gente ama, sejam familiares ou amigos, e as pessoas não entendem aquilo. Então isso faz com que a maioria das pessoas se sinta muito mal. E eu sempre comento que é natural que a gente se sente mal, mas vai ser muito menor essa sensação se a gente tentar olhar de fora. E isso é um grande exercício que eu convido a todos, que de repente aí estão na transição, que estão com essas dificuldades. Tentem olhar de fora. Nós estamos propondo algo que é muito diferente mesmo. Né? É algo, uma herança cultural milenar. As pessoas, quando se questiona isso, as pessoas são, como assim? Né? Ainda que hoje é menos até, né? Mas mesmo assim, mesmo hoje, ainda é forte demais. Então as pessoas, essa reação não é uma reação, a gente não deve ver como uma reação contra nós mesmos, não. É uma reação meio que de surpresa, uma reação que às vezes a pessoa não sabe lidar com aquilo, a pessoa fica, muitos ficam preocupados, tem pais que ficam com medo, brigam com os filhos, né? Não é normal quando o filho faz alguma coisa, tipo uma criança sai correndo no meio da rua. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas dando um exemplo, o pai dá bronca. O pai vai lá e fala, que isso? Então a reação que as pessoas têm é uma reação que elas mesmas não entendem o porquê daquilo. Exato. Mas a gente sente muito, porque faz tanto sentido para nós. Pô, eu não quero mais comer isso. Eu não quero ter mais essa postura em relação aos animais. Então, para vocês se sentirem menos assim agredidos nesse sentido, tal, tentem olhar de fora. Tentem sair, olhar a perspectiva. Perceber que não são pessoas que estão de mal com vocês, ou que são maldosas, nada disso. São pessoas que estão preocupadas, que não entendem ou então não conseguiram dar o seu passo. E nesse aspecto, é muito melhor a gente tentar manter esse relacionamento, ainda que a gente sinta e tal, porque é dessa forma que a gente vai poder influenciar e fazer com que essas pessoas comecem a ter uma visão diferente, perceber que você é aquela mesma pessoa, só que tem uma postura diferente em relação àquele aspecto específico. Então, isso é algo que eu sempre falo, Nath. E eu vejo que tem muita gente que sofre, muita gente que briga, muita gente que acaba perdendo contato com familiares, não querem ir em almoço, não querem jantar, se sentem mal em festas. Isso é muito ruim, inclusive para os animais. Lembrem-se disso. Se a gente faz isso pelos animais, mostrar que a gente está se afastando, que a gente perde o relacionamento e tudo, no fim das contas, quem mais tem prejuízo são os próprios animais. Porque as pessoas vão conectar, veganismo é aquela pessoa que fica afastada, que não aceita crítica, que briga com a família, tal. Qual que é o exemplo que a gente está dando? A gente está dando um exemplo lindo de relação com os animais e um exemplo muito ruim de desconexão com as pessoas, ainda que a gente entenda o porquê disso acontecer. Mas a questão não é a gente entender, a questão é o que a gente pretende, não é uma relação e um benefício para os animais? Então a gente tem que fazer um esforcinho nesse sentido. E aí a gente acaba se sentindo melhor. Nossa, falei bastante. Tranquilo, você que é o convidado. Mas eu fiquei pensando enquanto você falava, né, nesse negócio de ser uma coisa tão cultural e tão milenária, tão enraizada, e do nada uma pessoa para de fazer isso. Fiquei tentando pensar num exemplo que fosse paralelo. E aí eu fiquei pensando em andar de carro. Não digo assim dirigir, mas andar de carro mesmo, pegar uma carona, andar de carro. Imagina que uma pessoa simplesmente chega e fala, eu não quero mais andar de carro, eu nunca mais vou andar de carro na minha vida, não me chamem mais para carona, eu vou andar só de bicicleta e transporte público. Todo mundo vai ficar, ué, mas como assim? A gente, desde que o carro foi criado, a gente anda de carro, como que você vai andar, meu Deus, trânsito, sabe? E vai gerar toda uma questão e as pessoas vão entrar nessa defensiva de, poxa vida, mas agora você quer que eu também não pare de andar de carro, porque você parou de andar de carro, sabe? Então, e não é isso. Na verdade, você está tomando uma atitude que é totalmente contra a correnteza. E isso estranha, isso faz as pessoas, poxa, mas isso é possível? Você não vai morrer, sabe? Eu vou ficar preocupada com você, sabe? E ao mesmo tempo, do outro lado, né, para quem realmente fez a conexão e não quer mais isso,
exatamente o que você falou, ver as pessoas que você mais ama, que você sabe que a pessoa é do bem, a pessoa, sabe, faz tudo pelo próximo, ajuda as pessoas, sabe, uma pessoa que tem tudo de bom, que tem muita luz, e você vê comendo carne como se isso fosse algo natural, porque é de uma certa forma natural. E aceitar essa realidade, eu acho que é uma das coisas que eu até vi um vídeo, né, que fala que a parte mais difícil de ser vegano não é a falta que o sabor de determinada comida vai fazer, porque isso nem existe, na verdade. Mas é a convivência social, e eu não digo nem por bullying, mas eu digo exatamente isso, de você encarar que as pessoas não vão ter o mesmo pensamento que você, por mais que isso seja errado na tua consciência, na tua consciência. Acho que é muito isso, assim, sabe? E até. É bem isso, sim, Nath. E olha, e você comentou algo, você deu o exemplo do carro, né? É, E o carro tem um século. Imagina a carne, né? Os derivados e tal. Então, nessa percepção, né, da sociedade, é algo muito, mas muito além ainda. É muito difícil a gente até encontrar uma relação entre essas questões no sentido de importância no dia a dia das pessoas, né? Então, é muito difícil. Quando a gente percebe isso, facilita, tira um peso nosso, porque a gente carrega esse peso, e ele é natural que a gente sinta isso, porque a gente tem pressa, a gente quer que as pessoas enxerguem, a gente percebe tudo que acontece nesse ambiente com os animais, né, nos bastidores, mas se a gente realmente tem essa visão, a gente precisa perceber que a gente precisa ter um posicionamento com as pessoas que estimulem e que deem um exemplo positivo para elas, e não de distanciamento, e não de entristecimento, porque ninguém segue aquilo que não a cativa, que não a anima, exato. né? Isso é notório. Uma coisa que eu ia falar, casar muito com o que a Karine falou. Ela fala exatamente isso que a gente está falando, que o mais difícil é levar essas informações para as pessoas, lidar com as diferenças, com a comunicação não violenta, com comunicação não violenta. Porque muitas dessas pessoas debocham, não respeitam, é difícil. E para a Karine, eu respondo que o MOVE, eu falei isso até para você, Ricardo, o fundamento principal do MOVE é a comunicação não violenta. Porque, na verdade, o MOVE nasceu baseado no exemplo de veganos que tratavam pessoas não veganas com violência, né? Impondo e ridicularizando, debochando, atacando mesmo. E a gente não via isso nem de uma forma positiva em nenhum aspecto, ainda mais pra gente sendo espírita, tendo essa religião, essa crença, enfim, toca mais pra gente, né? Ter os fundamentos cristãos, a gente já vê que isso é realmente errado, não faz sentido. Então, o MOVE nasceu justamente para a gente lidar com essas questões na urgência que elas precisam, mas entendendo que cada um vai ter o seu despertar no seu tempo. Então, a gente passa as informações para as pessoas de maneira amorosa, convidativa, e espera que cada um tenha o seu tempo para falar com todo mundo, né? Para dialogar. Eu acho que isso é fundamental. Meu Deus, eu estou recebendo uma pergunta. Caraca! Nossa, peraí, desculpa, Ricardo. A gente conseguiu. Diga. Faz semanas que a gente está tentando encontrar como é que faz essa ferramenta de pergunta e a Evinha fez. Ai, meu Deus, peraí, Deu certo? eu tô emocionada. Ela... A Evinha falou assim, a Evinha é a esposa do Rafa. Ela falou, tem algum projeto novo da SBB para ser lançado? Caraca, gente, mandem perguntas. Ó, e eu queria depois responder o que a Renata perguntou, que eu acho bem importante. Depois a gente fala, tá? Bom, projeto da SBB, olha, primeiro os nossos principais projetos é fazer com... Os nossos principais projetos são, né? Vamos usar o português, é isso, né? É a gente manter, principalmente, vários que a gente tem hoje em dia e que, nossa, exigem muito tempo, muita dedicação, uma equipe grande, tanto de staff quanto de voluntários. Então, a gente sempre, dentro da SBB, a gente está revendo os processos, tentando melhorar e assim por diante. Mas tem alguns que já começaram a aparecer, quem percebeu aí já tem algumas postagens, algumas coisas que surgiram, né? A gente vai fazer um trabalho muito grande para estimular as pessoas a comerem mais arroz e feijão, que é porque isso está acontecendo, né, de diminuir, muita gente está diminuindo esse tipo de base, né, da alimentação brasileira. Então, esse é um projeto que a gente tem. A gente tem um muito legal, só que ele ainda está em um processo ainda de definir se ele sai
em breve ou se ele vai demorar um pouquinho mais. Eu acho que ele vai sair em breve, que é mais ligado a estimular iniciativas que têm dificuldade de repente, andarem, colocarem os projetos adiante, né? Então, esse é outro que a gente tem. Tem um também muito legal que a gente está desenvolvendo agora. Esse vai ser bem bacana, Nath, que vai ser ligado ao esporte. Então, a gente está aí trabalhando, né? Então, olha, tem tanta coisa que às vezes passa, né? Minha B12 não vai trazer todos aqui para eu lembrar, mas tem bastante coisa. Fiquem atentos. Quem não segue a SVB, então já fica o convite. O perfil da SVB é Sociedade Vegetariana. Se alguém já perguntar, mas é vegetariano e vocês são veganos? A gente trabalha de uma forma de agregar, de acolher a todos, mas a gente promove o vegetarianismo, né? Que é o vegetarianismo lá de raiz, da essência do termo, que é o vegetarianismo que exclui tudo de origem animal, né? Então, que hoje é chamado de vegetarianismo estrito. Então, quem tiver essa dúvida, tem gente que fala, por que não é vegana, a sociedade vegana? A gente explica, porque aí a gente teria que ampliar para tudo, né? Ia ter questão de cachorro, ia ter questão de animal silvestre, porque veganismo é tudo. Aí você não consegue concentrar e você perde a referência, perde tudo que você pode fazer em algum aspecto específico. E a gente apoia outras que, de repente, realizam esse tipo de trabalho quando faz sentido e quando tem algo correlacionado àquilo que a gente enxerga como bacana na iniciativa. Só já explicando o trabalho da SVB, né? Vamos lá para o que a Renata perguntou? Depois, se você Desculpa, quiser... Nath, diga lá. Não, imagina, você pode responder da Renata, e depois, se você quiser falar mais sobre a sociedade vegetariana, fique à vontade. Tá bom? A gente já claro. dúvidas de quem tem dúvidas relacionadas também à sociedade, também mandem. Agora, gente, estamos chique, manda na caixinha, que a gente se perde. Tem a caixinha agora, né? Mandem na caixinha. Ó, Renata, a Renata fez uma pergunta que eu até gosto de comentar com as pessoas o seguinte. Ela falou assim, consegui parar com carne de qualquer tipo, mas ela quer avançar para virar uma vegetariana estrita, né, ou vegana na alimentação. Imagino que vegana também, né, no sentido de ampliar, não só na alimentação. E ela está dizendo que é difícil ainda essa transição para ela. Se eu tenho algum conselho, então vamos lá. Primeira coisa, antes de responder, Renata, eu quero comentar que são duas coisas que às vezes as pessoas confundem. Às vezes eu dou essas dicas e tem vegano que fala, não tem essa de tempo, tem que parar, larga. Seria ótimo, eu acho maravilhoso, né? Acho lindo. Se quem puder parar, largar na hora, tal, eu dou maior apoio, tá? Mas quando a pessoa pergunta isso, ela está exatamente demonstrando que ela tem dificuldades, e isso é mais do que normal, tá? Ainda bem que nós, humanos, somos diferentes uns dos outros, temos facilidades e dificuldades, porque é isso que faz a gente ter amplitude naquilo que a gente realiza no planeta, né? Infelizmente, algumas coisas não tão boas, mas muitas a gente pode valorizar. E aí, eu dou a seguinte dica, Renata, e para todo mundo que fala, eu consegui, não precisa ser só, eu consegui tirar as carnes. Tem gente que fala assim, eu não tenho problema com leite, não tenho problema com frango, mas o churrasco para mim é difícil. Vamos lá. Crie metas. Eu já fiz até um vídeo lá no meu canal, nos dois, tanto no Momento Veg quanto no Vegflix, falando sobre isso. Mas o primeiro, crie metas. Por quê? Porque quando você cria meta, você tira aquela visão, porque o que você tem, Renata, lá no teu psicológico e todo mundo, é a sensação de perda. Você gosta, você tem esse costume, né, que está enraizado aí no teu dia a dia, e aí a sensação inconsciente é de que, eu vou perder isso, eu vou ficar sem isso. E agora? Tanto é que a gente fala, o que eu vou pôr no lugar? Porque a gente tem medo de perder. O ser humano morre de medo de perder as coisas. Então, quando você cria uma meta, você inverte o jogo. Vira uma conquista. Você transforma isso em algo que você vai falar, eu vou ficar essa semana. Estou dando exemplo. Faça a sua meta. Eu vou tirar essa semana, eu estou com muita dificuldade do queijo e laticínios. Tirar tudo vai ser difícil. Então, tira os queijos. Fala, essa semana eu vou fazer o maior esforço para tirar os queijos. Se conseguir evitar o resto, beleza, mas você vai focar no queijo, que é o que você criou. Deu certo? Estende. Inclui mais alguma coisa. Crie esse ambiente positivo de conquista. E segunda coisa,
Escorregou? Lamente. E no dia seguinte começa tudo de novo. Não é porque você é contra. Essa aí é uma figura aí que eu vou fazer, gente, não querendo conectar uma coisa com a outra, mas só para vocês entenderem que não é o fato que não deu certo num dia que se abandona. Todo mundo aqui é contra beber e dirigir. Né? Todo mundo. Acredito que muitos aqui nem bebam. Alguns bebem. Não estou debatendo isso também, porque eu bebo também de vez em quando, tá? Então, ótimo, porque aí eu fico tranquilo de falar. Mas todo mundo é contra beber e dirigir. Uhum. Bebeu e dirigiu. Hoje, você pegou o carro e tinha bebido. E, nossa, amanhã você não vai pegar o carro e beber de novo. Não, não é porque você fez isso ontem que você vai falar, não dá, não tem jeito, eu tenho que beber mesmo para dirigir. Não, né, você escorregou, você volta para o teu processo. Isso é algo que faz com que você, ao invés também de se sentir frustrada, você perceba que é um processo e que ele vai se encaixar de acordo com a força e o nível de conquista que você quer atingir. Então, essa é a principal dica que eu dou. Crie metas e, se escorregar, recomece no dia seguinte. Maravilha. Eu estou recebendo muita dúvida na caixinha, estou adorando. Tem muita dúvida sobre a SVB. Tem duas aqui. Eu vou mostrar as duas, aí você responde juntas, porque elas são meio parecidas. A da Rúbia, como se tornar membro da SVB. E do padre, olha só que chique, é um padre vegano, nosso querido padre Paulo César. Queremos implantar a SVB aqui em Campo Bom, Rio Grande do Sul. Como começar? Tá, que legal. Bom, para se filiar, aliás, eu agradeço, tá? A filiação é uma das sustentações da SVB, né? Então a gente vive de doações e dos filiados. É só entrar no site svb.org.br. Eu vou pedir para alguém aí conseguir escrever, porque aí a galera pode... svb.org.br. Se alguém puder me ajudar nisso. Uhum. E aí tem um local lá que é Felice, junte-se a nós. É bem fácil. Aí você vai preencher um formulário e a filiação é R$15 por mês. Então, tipo, um valor de R$15 por mês. Ou então, 150 anual. Uhum. E aí você já fez a tua doação. Pode ser valor maior. Então tem gente que faz, ou não, eu posso doar mais, vou fazer uma contribuição maior. Só que, Nath, eu vou dizer para todo mundo, sai mais barato você se filiar do que você não se filiar. Que isso, Ricardo? Você tá louco? Por quê? Porque a gente tem muitos convênios, muito convênio. Então a gente tem mais de 500 estabelecimentos, inclusive online, que aí você faz compras e recebe descontos por conta de ser um membro da SVB. Então, eu tenho mês aqui que eu vejo, aliás, eu também sou filiado, tá, gente? Eu pago mensalmente, apesar de estar lá, né, ser presidente voluntário e tudo mais, eu também pago, tenho a minha carteirinha, e às vezes tem mês que eu ganho 50, 100 reais de desconto por conta das compras que eu faço, né? 100 reais eu exagerei, porque eu não compro tanto assim, né? Mas porque a maioria é fruta, verdura, legume, mas sai ganhando. E para ter um núcleo, um grupo, aliás, agradeço ao padre, fico muito feliz desse interesse. É só também entrar na SVB, lá tem no mesmo site, tem o e-mail de contato, e aí só comentar, olha, eu quero abrir um núcleo, como é que eu faço? O pessoal vai responder. E se tiver dúvida, pode ir lá no meu Instagram, tá? Hoje mesmo, Ricardo, eu mandei a pergunta lá, queria me filiar, queria abrir a SVB na minha cidade, manda lá que eu ajudo também, faço a conexão de vocês, tá? Eu faço isso quase que diariamente. Poxa, que legal! E falando então, já que a gente está falando da SVB, ainda não veio mais nenhuma pergunta sobre, quais são os projetos que vocês têm atualmente? Porque eu conheço, por exemplo, Segunda Sem Carne, né? Que na verdade é um movimento mundial, né? E que acho que todas as sociedades vegetarianas pelo mundo têm também, e no Brasil não seria diferente. Então, quais outros projetos também teria? Vamos lá, a Segunda Sem Carne é interessante porque as pessoas não têm ideia do alcance dela. A Segunda Sem Carne no Brasil é a maior do mundo, Nath. Caraca. Em 2019, a gente serviu, por conta dos projetos que a gente tem com instituições, por exemplo, as escolas municipais da cidade de São Paulo,
todas elas têm a segunda sem carne, que é vegana aqui no Brasil. Foi o primeiro país que transformou a segunda sem carne num projeto sem nada de origem animal. Tá? No ano passado, a gente serviu nesse projeto mais de 80 milhões de refeições veganas. Nossa. É muito. Tipo, eu não conheço projeto que tenha tido tanto alcance assim de servir tantas refeições veganas no mundo. Eu nunca ouvi. Né? E não que, olha como nós somos demais. Não, é por conta de saber mesmo. Né? Eu gostaria muito de conhecer um de 200 milhões, de 1 bilhão, não é por competição. É mesmo para a gente identificar, entender e ver como isso é possível. Mas o mais legal, Nath, eu acho que não é nem isso. O mais legal é que até 2019, porque agora deu uma parada por conta dessa pandemia, a gente está fazendo isso, mas mudou o panorama. Mas a gente já treinou mais de 1.000 merendeiras para fazerem comida vegana. Que máximo! Nossa! Então, imagina, porque uma merendeira, ela não faz só comida na escola. Ela é uma referência, e geralmente elas são de comunidades, né? Com menos informação, menos acesso. E olha, a gente tem vídeos no canal da SVB de merendeiras chorando. De tipo, nossa, eu aprendi tanta coisa, eu nunca tinha feito um treinamento. Porque, imagina, a merendeira da rede pública, vai lá, vai dar comida, né? Vai fazer comida. Sabe cozinhar? Sei. Vai cozinhar. E tudo isso é gratuito, Nath. Tipo, não é cobrado nada. A gente faz isso, faz parte do projeto. Outra coisa muito legal é o projeto Opção Vegana, né? Que a gente conseguiu mais de 2.000 estabelecimentos num projeto que a gente faz de ajudar os estabelecimentos a terem opção vegana. Isso é muito legal. Por quê? Tem gente que às vezes questiona, né? Não, mas vai ter coisa vegana onde não é vegano e tal. Exatamente isso. A nossa ideia é fazer com que isso se expanda, né? É fazer com que aquela pessoa que tem curiosidade e que de repente ela não vai num local vegano, mas ela tá lá, abre o cardápio vegano aqui. Eu vou experimentar esse troço aí. Sim. E aí muita gente acontece isso, né? Então, esse é muito legal. Também, Nath, é um projeto que a gente realiza, está mudando, a gente lançou inclusive o maior site com localidades de opção vegana do Brasil, são mais de 3.000 locais com opção vegana no Brasil, que estão num mapa, dá para entrar no site da SVB e acessar o site também. Mas a gente também realiza isso, tudo que foi realizado, tudo gratuito, tipo, não tem custo nenhum. É a nossa equipe que vai, ajuda e faz esse trabalho, principalmente em grandes redes, né? Porque tem um alcance muito maior. Que mais? Tem o selo vegano, que é um projeto que a gente trabalha para certificar que aquele produto, a gente não certifica empresa, mas sim produto, então qualquer empresa pode ter um produto certificado como vegano. E aí gera polêmicas, né? Fiquem tranquilos, tá, gente? Se alguém tiver polêmica, quiser perguntar, questionar, eu fico na boa para responder, tá, gente? Eu entendo que existem polêmicas nesse sentido. Fiquem tranquilos, numa boa. Então, o selo vegano, o que mais? Tem a campanha Se Você Ama Um Porque Come o Outro, que é muito legal e foi apoiada por várias celebridades que postaram num dia só. A gente teve o alcance de mais de 30 milhões de pessoas que tiveram alcance a essa campanha. A gente já fez mais de 40 outdoors pelo Brasil dessa campanha também. Tem uma série de coisas que a gente trabalha, né? Os convênios, que são super importantes. Tem muita coisa. Talvez vou esquecer aqui outras aí. Os VegFests, os treinamentos de profissionais de saúde, né? A gente já treinou mais de 3.000 profissionais de saúde a atenderem um paciente que entra no consultório e aí fala, eu não quero mais comer carne. E aí, normalmente, eu já ouvi muito isso, não sei se você já ouviu, você vai ficar doente, você vai ter problema. Então, a gente treina para que eles entendam que não é bem assim. Então, são várias frentes que a gente trabalha. E eu fico muito feliz, assim, que nos últimos 2 anos a gente foi considerado entre as 9 mais eficientes, né, e mais efetivas instituições do mundo na promoção do vegetarianismo como defesa dos animais. Então, a gente fica muito feliz em relação a isso.
Que lindo! É muito legal. Quantos anos faz que existe a sociedade? Ela foi fundada em 2003, foi quando eu virei vegano, mas eu não conhecia, né? Eu comecei a participar em 2008. Eu fui no primeiro evento da SVB, Uhum. já me encantei, teve o lançamento do Carne é Fraca, do Instituto Nina Rosa, Uhum. teve tudo aquilo, tal, me encantei, mas só em 2008 que eu comecei a participar do grupo aqui de Curitiba. Nossa, que legal. E então, acho que já respondeu, né, a questão de reabrir, tá tudo no site, né, para quem tiver interesse. Deixa eu só ver se chegou mais alguma dúvida. Tem uma aqui do Éder, muda acho que um pouquinho de assunto. Deixa eu ver. Os mercados de Vamos farmácia lá. em Curitiba estão aumentando bem, né? As vendas de produtos. Mercado de farmácia. Seria produtos veganos? Será que é isso que ele está querendo dizer? Deve ser, né? Uhum. Você sabe Sim. disso? Inclusive Curitiba é considerada por muitos a capital vegana, né? Muita gente fala isso, né? Achava que era Porque São aqui em Paulo. Curitiba tem. É que assim, se você. Não, mas não é oficial isso, tá, Nath? Não é algo oficial. É que tem muita gente que vem para cá, porque em São Paulo realmente você tem um maior número, claro, Uhum. natural. Mas em Curitiba, por a cidade ser menor, você encontra mais perto, né? É mais perto, você encontra É, porque é em pequenininho. vários bairros, exato, em vários locais, você vai e encontra opção vegana. Então, está crescendo sim. Curitiba foi a primeira que teve o açougue vegano, né? A primeira feira de rua apoiada por uma prefeitura, uma feira de rua vegana, foi aqui em Curitiba. E eu fico muito feliz que eu participei da organização. Foi uma Que legal. loucura, eu lembro. Foi em 2009, foi algo. Ninguém acreditava, assim, né? Nem a prefeitura acreditava que ia fazer tanto sucesso, tal. Foi muito legal. Poxa, que bacana, né? A gente já é conhecida, né, como Capital Verde, mais isso ainda dá só orgulho. Ai, eu tô muito feliz de falar com um conterrâneo. Muito bom, porque eu entendo tudo que você... deixa eu ver só se tem mais alguma dúvida, mas o pessoal tá mandando bastante comentário. Tem uma aqui que é um pouquinho polêmica, e eu não sei se vocês têm algo relacionado a isso, mas eu posso ajudar. E com relação à alimentação de nossos pets, devemos ou podemos estender o vegetarianismo a eles? Quer responder? Vamos lá. Isso aí algo muito novo que está acontecendo, né? O estudo de alimentação para os animais com alimentação vegana, né? Sem nada de origem animal. Existe um desenvolvimento cada vez maior. Eu conheço animais que se alimentam somente de produtos de origem vegetal e não necessariamente só ração. Uhum. Mas, por exemplo, é algo que é um processo. Eu vou trazer de volta aquilo que eu comentei lá no início. É um processo. Nós estamos inseridos em um ambiente, em um contexto, em que nem sempre a gente consegue fazer tudo. Por exemplo, eu cuido de 10 cachorros, né? Então é muito difícil, a gente dá muita comida e tudo mais, mas eu não consigo só dar alimentação vegana para eles. A gente tem com frequência a ração e tudo mais. Mas eu acho que isso é um processo. Sempre que eu posso, né, eu prefiro dar comida e assim por diante. Então, a principal coisa é você se informar, se sentir mais seguro Importante. e dar passos. Sempre dar passos. Isso é algo que eu sempre falo para todo mundo. Não fique se comparando com, ele fez, ele não fez. Não, vá caminhando. Essas comparações, elas podem ser vistas, mas sempre como algo positivo. Não como algo, ele fez, ai meu Deus. Não, não faça isso. Uhum. Porque isso gera, às vezes, ações que a gente acaba não sendo sustentáveis para nós mesmos, e aí você acaba se perdendo Sim. e não fazendo com que isso seja seguro para você. Mas assim, é possível, eu já vi muita gente, é mais difícil com gatos, né? Porque o gato ele é mais, ele é carnívoro mesmo, né? Uhum. Já o cachorro ele é onívoro, Uhum. mas eu acho que é isso. É possível e a gente tá caminhando. Eu acho que cada vez mais a gente vai descobrir e encontrar formas para isso, mas é algo novo. Então, dúvidas surgem, medos surgem, e é normal. Isso não faz ninguém ser mais vegano ou menos vegano por conta disso, tá, pessoal? Dentro do ponto de vista da veterinária, eu sempre tento ter um olhar neutro, porque é muita opinião diversa, sabe? Eu vejo muitos veterinários formados que são veganos falando uma coisa, e eu vejo meus professores e vejo pesquisadores,
E ainda mais na USP, que tem muitos... Você estuda. Poxa, você pode falar melhor que eu, Nath. Desculpa, te interrompi só para confirmar. Diga lá. Não, imagina, eu tô na metade do curso agora. Finalizei a metade. Mas, assim, do pouco conhecimento que eu tive agora, eu tive nutrição de pets nesse último semestre. O meu professor especificamente, o Bruneto, ele está pesquisando e comparando rações convencionais com carne e rações totalmente veganas. Ele só está fazendo estudo com relação a cães agora, porque ele já fez um de gatos e foi comprovado que dentro dessa pesquisa dele, é o que ele está falando, os gatos não poderiam por diversas questões, né, de alguns tipos de aminoácidos que só tem nos alimentos com carne. Você até pode ter sintetizado, mas eles ficam naquela coisa assim, eu não sei se a longo prazo isso daria algum problema. É uma coisa que está muito em aberto, foi o que o Ricardo falou, é muito recente. E é novo, né? É muito novo, não dá pra... Eu mesmo não tenho uma opinião formada, eu tô estudando isso, tô investigando. Mas, assim, cachorro é muito mais fácil de você conseguir, porque ele realmente ele evoluiu com a gente, então ele é mais onívoro, ele tende a ser mais onívoro, apesar, né, da mandíbula toda dele ser de carnívoro, ele já tem um intestino um pouco mais longo e ele é muito mais parecido em hábitos alimentares com a gente. Os gatos não, os gatos eles têm uma domesticação mais recente. Então, eles já são considerados carnívoros estritos. Então, eles têm dependências bioquímicas que são mais fortes para a carne do que para outros vegetais. Eles demandam de uma quantidade de gramas de carne, de proteína animal, muito mais do que de vegetais. Apesar de não ser totalmente carnívoro, eles podem ter vegetais. Então, assim, o que eu sei em termos de ração, não estou falando, estou excluindo até a questão da comida natural que eu já falo, mas em termos de ração, pelo menos o que esse meu professor fala e outros pesquisadores, as brasileiras ainda faltam alguns ajustes para que ela fique adequada. E não se sabe a longo prazo, precisa fazer uma pesquisa a longo prazo. Mas as importadas já são melhores, elas suprem melhor. Mas para cachorro. Em relação a gato, ainda tem pesquisando e tal, ainda não se sabe certinho se isso é adaptável. Agora, em relação à comida de verdade, não da ração, né? Tem pessoas que realmente preferem dar comida, é muito importante ter um acompanhamento veterinário, gente. Não saia louca dando resto de comida para animal. Exatamente. Tem que ter as gramas certinho, porque a ração ela já foi pensada para que seja balanceada para as especialidades do animal. Senão, a longo prazo, o animal pode ter uma deficiência, pode desenvolver um problema muito sério. Então, é muito importante não desvalorizar o trabalho do médico veterinário nesse ponto, né? Então, exato, Nath, muito bom. E é o que você falou, é novo, e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá e vai conseguir ter essas rações e mais informação. Mas se na alimentação à base de vegetais para humanos, a gente tem a grande maioria dos médicos, a grande maioria dos nutricionistas ainda tentando buscar informação, ainda sem ter muita... Imagina nesse ambiente de médico veterinário, então é muito novo mesmo. Mais novo ainda, né? Tem muito mais contradição. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mandaram sobre B12. Deixa eu ver aqui, ó. B12. Começando há pouco tempo. A vitamina B12 tem como repor com algum alimento? Bom, eu vou falar a posição oficial da SVB. Se você for comer, se você for ter acesso a B12 por alimento, é somente com produtos enriquecidos. Tá? Então, você vai ter os produtos industrializados enriquecidos. Ainda assim, a gente sempre fala para acompanhar, sendo vegano ou não, porque essa é uma vitamina bem traiçoeira. Chega ao ponto de 40% em média da população brasileira ter níveis baixos de B12. Então, a gente está falando de algo realmente independente, né? Uhum. Eu ficaria muito feliz se 40%, e a gente vai chegar lá, fosse de veganos, né? Da população vegana. Mas não é ainda. Uhum. E é bem interessante a gente falar que muitos animais recebem suplementação, tá, gente? Então vamos lá. É isso que eu ia falar. Então falar, mas tem que ser por animais e tal. Eu não estou dizendo que todos, mas a indústria começou um movimento de trazer esse tipo de suplementação para os animais. Sim. E aí não tem sentido os veganos serem atacados, né? De tipo, vocês comem coisa suplementada. Você também, só que estão suplementando no animal. Então isso não faz sentido. Então, por alimento, só para reforçar, é produto enriquecido. E mesmo assim, faça acompanhamento de qualquer jeito. Uhum. E se você não fizer, se você não pensar no alimento industrializado enriquecido, então
basicamente você vai precisar suplementar. Mas aí cada um tem a sua reação, as suas necessidades. Existe uma média, tá? Mas essa média é média. Então, cada um tem que fazer o seu acompanhamento. Acompanhamento. Eu ia falar porque esse semestre eu fiz uma pesquisa justamente sobre isso, dentro da disciplina de nutrição animal. E eu vou falar assim, eu vou estudar a B12, como é que funciona isso nos animais. E eu descobri que é suplementada sim, tanto via intramuscular e oral, pela alimentação. E aí eu me aprofundei nas vacas leiteiras, porque eu falei, bom, se suíno, todos os outros animais já recebem, como é que é em relação à vaca leiteira? Será que fica no leite residual? E fica, gente, elas recebem muito mais ácido fólico e B12, elas precisam para o momento do parto e tudo mais, e fica o residual no leite. Então, o que fica no leite é menor do que a carne, mas é basicamente a suplementação delas, porque a origem é microbiológica, né? Não é de origem animal. Exato. E a gente está com o tempo acabando, deixa eu ver, a gente faz falta 5 minutos. Eu queria... Nossa, que rápido! Foi muito rápido, né? Eu queria, assim, para encerrar, que você contasse pra gente como é que é a sua perspectiva, sei lá, para os próximos 30, 40, 50 anos no mundo, como que você vê a questão do veganismo surgindo aí, já fazendo para as considerações finais. Nath, eu sempre comento, e foi uma das frases que colocaram aqui para mim, né? Minto, eu não sempre comento. Essa é uma frase que é nova, assim, que eu coloquei no meu vocabulário e que eu lancei aí para o movimento. Que eu acho que o veganismo é irresistível. Eu acho que isso é irresistível mesmo, né? E a única coisa que faz com que as pessoas ainda não tenham a adesão que a gente espera e que eu sei que vai acontecer, é o fato da gente ter uma herança cultural muito forte. Só que essa herança cultural, do mesmo jeito que ela é forte, ela está suscetível a uma outra questão que também é cultural do ser humano, que é a coisa mais cultural que a gente tem, que é a mudança. Não tem nada mais cultural no ser humano que a mudança. E a gente está assistindo algo agora, ainda que a gente possa resgatar lá de trás pessoas que falavam sobre o direito animal e tudo mais, mas era algo muito difícil, né? De você não tinha estudos, você não tinha o nível de aprofundamento que a gente tem hoje e que dá a possibilidade das pessoas realmente abraçarem esse irresistível. Então, eu sou o cara mais otimista. Eu sou muito otimista. Eu tenho muita certeza, porque se você colocar para uma pessoa, você pode viver e ter os seus prazeres, você pode se divertir, você pode se reunir com as pessoas na frente de uma churrasqueira e fazer a tua comida, darem risada e tal, mas você pode escolher entre ter um produto que explorou e matou o animal, ou você vai ter um produto que não explorou e não matou o animal. Mas você vai ter tudo isso que você está pensando. Inclusive o prazer de comer e tudo mais. A grande maioria das pessoas vai escolher o quê? Vai escolher o produto que não teve exploração animal. E a gente está caminhando para isso. A gente está levando isso. Mas não é tão natural essa alimentação e tal. É verdade, gente. Lembra que eu falei lá no começo que a gente tem que levar em conta os contextos em que a gente vive? E o contexto em que a gente vive é de busca por tecnologia, é de soluções entre as coisas naturais e o desenvolvimento tecnológico. Então isso vai ser... Não é questionar se isso a gente deveria ou não ter. A gente vai ter. Isso vai acontecer. E isso é um caminho inicial enorme para a gente ter uma mudança muito, mas muito grande em relação a essa questão de como a gente lida, principalmente com o que a gente põe no prato. E aí, se a gente pensar que 98% da exploração animal acaba no prato das pessoas, se a gente conseguir tirar isso do nosso mundo, caramba, os outros vão em cascata. A gente consegue, assim, é como um jogo de xadrez, né? Aquele de dominó, né? Não é de xadrez, de dominó. Vai caindo um atrás do outro. Então, eu sou muito otimista, Nath, muito mesmo. Poxa, Ricardo, estou muito feliz, está todo mundo agradecendo aqui, a gente realmente já está acabando. Então, assim, em nome do Move, te agradecemos do fundo do coração por estar aqui. Sinta-se aberto para fazer convite, para a gente estar com você, para você estar conosco. A gente vai se sentir muito feliz. E obrigada a todos que estiveram com a gente nessa noite e que todos tenham uma noite maravilhosa, um final de semana incrível. Obrigada, viu, Ricardo?
Vai com Deus. Eu que agradeço, Nath. Eu que agradeço. Quanto tempo a gente tem? 15 segundos. Não, então, obrigado. Tem um monte de coisa que eu gostaria de falar. Quem quiser, me siga lá. Parabéns pelo trabalho, viu, Nath? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Um beijo a todos. Fiquem em paz. Até mais.